Bom, pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Nós vamos, nesse nosso primeiro encontro, né, sobre temas atuais, relevantes para o ano do nosso vestibulando, falar um pouquinho sobre um tema extremamente atual, muito, mas muito recorrente nos vestibulares, que é o tema dos refugiados, dos imigrantes, das migrações, né? E vamos começar falando que esse fenômeno das migrações e das imigrações, né, não vem de hoje, tá? Ao longo da história, nós vamos encontrar vários momentos em que movimentos populacionais se seguiram por grandes ondas de intolerância, tá? E provocando aí e desencadeando uma série de reflexos na história da humanidade, tá certo? Bom, inicialmente, vamos colocar um conceito importante, né? O que significa refugiado? Refugiado é todo indivíduo que está fora do seu país de origem, né? Quais as causas que levam essas pessoas a abandonarem o seu país de origem? Geralmente, temores de perseguições ligados a questões de raça, de religião, de nascimento ou de pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política. Tá? É grave e generalizada a violação dos direitos humanos e os conflitos armados que que motivam essas pessoas a abandonarem o seu país de origem. Essa é a definição colocada pela Agência da ONU para Refugiados, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Tá? Esse estatuto foi concluído em 1951. Então, esse é o conceito importante de refugiado. Outro conceito importante é o conceito de apátrida. O que é apátrida? É o indivíduo que perdeu a sua nacionalidade de origem. Tá? É um indivíduo que está sem país. O apátrida significa não ter identidade jurídica. Basta você pensar que, na nossa condição, por exemplo, de brasileiro, se nós estivermos na Itália e algo perder o passaporte, alguma coisa ocorrer, a gente tem uma segurança jurídica, uma identidade jurídica de brasileiro, nós procuraremos um consulado, uma embaixada e teremos toda a assistência do país, de origem, no nosso caso, o Brasil. O apátrida é um povo que não tem pátria, não tem uma nacionalidade de origem. Tá legal? Como, por exemplo, um caso famoso na história, podemos citar os judeus até a criação do Estado de Israel no pós-Segunda Guerra. Tá legal? Esses povos tidos como apátridas, né, não têm, então, acesso a nenhum tratamento de cidadania, né, que, vamos dizer assim, deveria ser algo extremamente indispensável à condição humana. Tá legal? O conceito de migração. Migração é quando um povo inteiro, pouco a pouco, desloca-se de um território para o outro. Tá? Não importando quantos indivíduos permanecem no território original e provocando mudanças radicais na cultura do território para o qual migram. Tá? Beleza? Por exemplo, quando os portugueses vieram para o Brasil, migraram e transferiram para cá a sua cultura. Tá legal? Transformaram radicalmente a cultura dos povos nativos que aqui viviam. Essas ondas podem ser violentas ou pacíficas, tá? E são fenômenos, assim, naturais, que acontecem sem que ninguém possa controlá-los, beleza? Agora, o que significa a imigração? Qual é a diferença? Imigração, quando alguns indivíduos, beleza? Transferem-se de um país para o outro e aceitam em grande parte os costumes do país de origem, do país para o qual eles migram. Tá legal? Podem ser limitados, programados, encorajados ou aceitos por decisões políticas e controlados no lugar em que se estabelecem. Por exemplo, quando no final do tráfico negreiro, na abolição do tráfico negreiro, ondas de imigrantes começam a vir para cá, muitos italianos, muitos alemães, belgas, enfim.
e a gente estuda isso em História do Brasil. Beleza? Bom, pessoal, como isso se trata não de um evento só atual, mas de um evento histórico que sempre aconteceu, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Bárbaros, ontem como hoje, os excluídos da fartura. Eu estou me inspirando aqui em um livro muito interessante chamado O Império e os Novos Bárbaros. Esse livro foi escrito por um diplomata chamado Jean-Christophe Rufin, que inclusive morou aqui no Brasil, né? Esse cara, ele vai pegar um fato da antiguidade, mais precisamente do Império Romano, e dizer o seguinte, que Roma era uma potência aristocrática que vivia ali às margens do mar Mediterrâneo e que rivalizava com uma outra cidade, uma potência comercial, a cidade de Cartago. Essas duas cidades rivalizaram entre os anos de 264 e 146 a.C., numa disputa pela hegemonia do mar Mediterrâneo. Tá legal? Após o término dessa chamada guerra ou guerras púnicas, a cidade de Cartago será destruída pelos romanos. Não só destruída, mas considerada um solo maldito pelos sacerdotes de Roma, por ordem dos comandantes. Os soldados romanos jogarão sal na terra de Cartago para que ali nunca mais nada nascesse. Nesse exato momento acontece a afirmação de Roma como uma potência no mundo mediterrâneo. Beleza? Nasce assim a hegemonia romana no mundo mediterrâneo. Ora, a partir disso, Roma passa a exercer uma hegemonia pelo mundo antigo e para além da civilização romana, só existirão povos que eles, os romanos, chamarão de bárbaros. Beleza? Bárbaros. Por volta, mais ou menos, do século I, o imperador romano, Otávio Augusto, institui a chamada Pax Romana, ou a Paz de Roma, o período de apogeu e de esplendor do Império Romano, em que houve a substituição das guerras de conquistas por guerras defensivas. Roma não tinha muito mais para onde crescer. Ao invés de fazer guerra para conquistar territórios, os exércitos serão colocados nos limites geográficos do império e farão apenas guerras para se defender. O exército nos limites geográficos do império, né, o limite que separa a civilização romana da barbárie, vai dar origem no século III à expressão fronteira. O conceito fronteira nasceu no século III, no Império Romano, como um reflexo dessa Pax Romana. É, então, a fronteira que separa a civilização de Roma da barbárie, dos povos chamados de bárbaros. Todo mundo lembra que num determinado momento da história, esses povos chamados pelos romanos de bárbaro, lembrando que bárbaro é uma expressão de origem grega, que significa o outro, o não eu, o que não tem a minha cultura. Quem é o outro? É o diferente de mim. É antropologicamente o que não sou eu, tá? Esses povos bárbaros começam a migrar para dentro do império. A princípio serão até aceitos como mão de obra barata para substituir os escravos que estão cada vez mais diminuindo dentro do império. A redução do número de escravos faz com que os romanos tivessem uma demanda por mão de obra barata. E esses povos chamados de bárbaros começam a entrar dentro do império em busca de trabalho, mas também em busca de proteção. Proteção porque um povo terrível, chamado de hunos, começaram a sair da Ásia e vir em direção à Europa. E assim, essa onda violenta dos hunos foi empurrando esses povos para dentro do Império Romano. FH. Então essa galera entrou dentro do Império em busca de trabalho e proteção e acabaram contribuindo ou se aproveitando, ou os dois, né, da degeneração das instituições romanas. Beleza. Todo mundo está lembrado que um dos motivos da queda do Império foram as invasões bárbaras. Beleza?
Legal, Fernando, mas por que você está falando isso se o tema é imigração, migração e refugiados? Poxa, cara, vamos dar um salto na história? Vamos? Olha os bárbaros aí chegando na Europa na antiguidade. Agora vamos pensar no século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, duas potências, tá, começam a rivalizar. Os Estados Unidos, uma potência capitalista, a União Soviética, uma potência socialista. Essas duas superpotências vão rivalizar numa guerra que a gente chama de Guerra Fria. É a bipolaridade e uma substituição da ideia de fronteira pela chamada cortina de ferro, é a fronteira leste-oeste, né? Socialistas e capitalistas. Tranquilo? Esse embate, essa guerra ideológica, esses dois modelos distintos de civilização, assim como outrora era Roma e Cartago, tá? Essa guerra vai acabar com a queda do Muro de Berlim e o posterior colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Beleza? Galera, acontece que após a queda do Muro de Berlim, começa a hegemonia norte-americana. Alguns historiadores, entre eles o historiador nipo-americano Francis Fukuyama, chegou a proclamar o fim da história. Com a vitória dos Estados Unidos, com o colapso da União Soviética, a história chegaria ao fim. A hegemonia americana e capitalista seria incontestável para alguns pensadores da época. Só que, no entanto, o que a gente vai observar é uma substituição do conflito leste-oeste pelo conflito norte-sul. O conflito leste-oeste era o conflito socialista-capitalista. Agora o norte-sul, desenvolvido, subdesenvolvido. Beleza? E aí, o que a gente passa a observar a partir da década de 90 são grandes ondas de novos bárbaros, deixando o sul em direção ao norte. Muitos povos que, fugindo de conflitos no mundo subdesenvolvido, fugindo da fome, atravessam e se arriscam, né? Atravessando fronteiras para entrar na Europa, para entrar nos Estados Unidos, em busca de uma vida melhor. Os novos bárbaros, tá? São os imigrantes de hoje, são os refugiados de hoje. Nessa comparação, nessa analogia que eu fiz com o passado da história do Império Romano, eu pretendo provocar em você algumas reflexões. Pessoal, existe um paralelo entre isso? Entre esses dois momentos históricos? Vocês já, talvez, não sei, é um desenho meio de velho, né? Eu gosto. Simpsons. Existe um episódio dos Simpsons que os Simpsons estão no Brasil, bicho. Passa no Brasil. Como que nós, brasileiros, somos retratados no desenho, nesse episódio dos Simpsons? Como bárbaros, né? Nós somos retratados como bárbaros. Você tem alguma dúvida de que eles lá do mundo desenvolvido nos olham como, né, bárbaros? Da mesma forma que um romano olhava para um povo que vivia fora do império de bárbaro, né, como estranho, como não civilizado? Olha só que coisa interessante, né? A motivação dessas migrações é a mesma. Assim como no Império Romano a galera entrava em busca de trabalho e proteção, hoje as pessoas entram nos Estados Unidos ilegalmente, não para destruir os Estados Unidos, mas em busca de uma oportunidade de vida, em busca de proteção, vindo de zonas de guerra, de zonas de pobreza, né? Essas são as grandes motivações ainda hoje, né, que levam esses movimentos migratórios. Tudo bem? E, claro, esses movimentos migratórios acabam levando à crueldade xenofóbica. Xenofobia é o sentimento de hostilidade e ódio contra indivíduos estrangeiros, ou assim considerados por quem os vê dessa forma. Hoje, nós podemos citar, por exemplo, o caso dos árabes e muçulmanos na Europa, os mexicanos e latinos nos Estados Unidos, né? Existem algumas histórias cruéis. Por exemplo, o massacre de 1 milhão de muçulmanos, tá? Do Paquistão e de Bangladesh por hinduístas, pelo Estado indiano que é hindu, que é de outra religião. Ou então o extermínio de muçulmanos bósnios por sérvios,
durante as guerras balcânicas, como, por exemplo, o massacre, conhecido como Massacre de Srebrenica. Srebrenica. Os campos de estupro que foram criados durante as guerras balcânicas e que chegaram a matar 8.373 bósnios muçulmanos. O objetivo era, naquele instante, eliminar os 40 mil bósnios que existiam naquela região. Tá legal? A crueldade da xenofobia, né, é o que provoca inúmeras aglomerações e uma crise humanitária sem precedentes nos tempos de hoje. Né? Hoje em dia, existem pelo mundo, tá, mais de 100 campos de refugiados. Esses dados é do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que eu comecei citando agora há pouco para vocês. Tá legal? Pessoal, o campo de refugiado é um assentamento, é um lugar, tá, construído provisoriamente por organizações internacionais, pela ONU, por ONGs, para receber refugiados em caráter temporário, tá? Até que esses refugiados consigam um lugar, né, para viver, fugindo dessas regiões de conflito ou de fome que eles são originários. Tá legal? Hoje em dia, os principais conflitos acontecem, tá, na África, no Oriente Médio, na Europa e na Ásia. 8 conflitos africanos na Costa do Marfim, na República Centro-Africana, na Líbia, no Mali, no norte da Nigéria, na República Democrática do Congo, no Sudão do Sul e em Burundi. No Oriente Médio, 4 grandes conflitos: Síria, Iraque, Afeganistão e o Iêmen. Na Europa, 1 grande conflito, a Ucrânia. Na Ásia, 3 grandes conflitos, o Quirguistão, Mianmar e o Paquistão. Essas são as regiões em que grandes conflitos, tá, ocorrem e acabam servindo como um meio de impulsão de refugiados. Atualmente, tá, até o final de 2019, existiam no mundo 79 milhões e meio de pessoas que foram obrigadas a se deslocar do seu lugar de origem por conta de violência, de guerras ou de pobreza. Beleza? Eu coloquei aqui alguns dados que são absolutamente assustadores. Tá? 1% da população mundial está deslocada hoje. 80% das pessoas deslocadas no mundo estão em países e em territórios afetados por grave insegurança alimentar e desnutrição. Beleza? 73% dos refugiados estão em países vizinhos. E um dado muito importante é que, assim, embora hoje, né, a Europa e até mesmo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, digam que são extremamente prejudicados pela chegada dos imigrantes, a grande maioria dos deslocados, dos refugiados, estão em países pobres. Por exemplo, milhões e milhões de palestinos vivem hoje na região dos países vizinhos à Palestina, na Jordânia, no Líbano, na Síria, que são países tão pobres quanto a Palestina. Né? É um número muito pequeno de refugiados que vão para os países ricos, que vão para a Europa, que vão para os Estados Unidos. Tá legal? Isso é um dado também muito importante. Outro dado alarmante: 40% desses deslocados são crianças, o que é muito, né? Muito triste, beleza? Aqui, ó, o dado que eu falei para você, apenas 15%, tá, dos refugiados estão em países desenvolvidos. O resto estão em países em desenvolvimento, em países pobres, beleza? Aqui está a foto de um campo de concentração importante, tá? Que fica na Jordânia. Milhões e milhões de palestinos vivem na Jordânia, agora sírios também se dirigindo para lá, fugindo da guerra civil. Um campo de refugiado no Quênia, continente africano. Bangladesh, na Ásia. E o que existe de comum? A pobreza, o sofrimento desses povos
que vivem, né, deslocados e agora em busca de um lar. Tá legal? Espero ter provocado algumas reflexões e fique atento para esse tema que pode aparecer no seu vestibular. Um abraço, bom estudo e até a próxima.